Novembro tá recém começando e eu vou te mostrar aqui 3 fundos imobiliários baratos pra caramba e que ainda assim mantém um bom pagamento de dividendos para quem quer pensar em investir nesse mês. E aí, antes da gente falar quais são os fundos do vídeo, me conta aqui embaixo quais são os seus fundos imobiliários favoritos, você não tira da carteira assim por nada. Já vamos começar aqui com o primeiro fundo imobiliário, que é o REC Recebíveis Imobiliários REC-R11. Esse que é um fundo focado em papéis, em CRIs, e a gente consegue ver isso muito bem por essa imagem de gráfico de pizza que está na tela, que mostra 90% do dinheiro investido no fundo, todo focado ali em CRIs. E desses CRIs, a gente vê a maioria deles espalhados ali pelo estado de São Paulo, mais da metade, e o restante um pouco mais espalhado pelo Brasil todo. E aí de indexadores da carteira, a gente vê 75% do fundo basicamente atrelado à inflação IPCA. Uma parte com variação negativa e outra sem variação negativa. E 20% da carteira do fundo é atrelada ao CDI ali. E aí nas taxas médias desse fundo, a gente vê um retorno médio de IPCA mais 7,9 e de CDI mais 4. Sendo que nos últimos 2 meses, o fundo vem conseguindo aumentar o dividendo pago por cota, o que fez esse retorno de indexadores do fundo chegar a bater IPCA mais 9,11, como mostra essa notícia. E aí pense, IPCA mais 9, você compara com um tesouro IPCA mais da vida, que vai te pagar IPCA mais 5 ali mais ou menos, e ainda tem imposto de renda, você começa a perceber a diferença de rentabilidade de um título de renda fixa com um título de renda variável. E é assim mesmo, porque quando você vai mais para o risco do fundo imobiliário, você acaba tendo um retorno maior de dividendos, de retorno. Apesar disso, você tem que aprender a lidar com volatilidade, e é por isso que nos 12 meses esse fundo está caindo 4,3%. E se a gente for usar a planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários desenvolvida aqui pelo time do Clube do Valor, quando a gente insere aqui o REC-R11, a gente vê que esse fundo foi lançado ali em 2017 na bolsa e que nos últimos 12 meses, contando o reinvestimento dos proventos, esse fundo sobe na verdade 10%, enquanto que o IFIX sobe menos de 7%. Nos últimos 24 meses, esse fundo está perdendo por um pouco do IFIX. Além disso, a gente consegue ver aqui que esse fundo está com preço sobre valor patrimonial de 0,9, mostrando um desconto de 10% na cota dele, com um preço atual de cota pouco acima de R$ 85. E é por causa do preço sobre valor patrimonial de 0,9 e da mediana de dividend yield de 1,05% ao mês que esse fundo está dentro da estratégia S-Rank, que seleciona 15 fundos imobiliários. Eu já vou te explicar mais sobre ela. Mas o fato é que, olhando para o mercado financeiro do Brasil como um todo, a gente lembra que a Selic está num ciclo de queda que começou nesse ano de 2023 e que provavelmente vai anunciar mais uma queda de 0,5%, a depender de quando você está assistindo esse vídeo, a Selic já vai ter caído de novo, voltando para o patamar de 12,25% ao ano. E aí, além da Selic caindo, a gente vê um índice de inflação IPCA ali na casa de 5,2%. Além dele, o IGPM, que é um outro índice de inflação muito importante para o Brasil, está caindo 4,5% nos últimos 12 meses, mostrando uma deflação nesse índice. Selic caindo, IPCA mais controlado, IGPM caindo também, e aí você se pergunta, por que tu está falando isso, Felipe? É que a carteira dos fundos imobiliários são sempre atreladas principalmente a esses 3 principais índices. E se eles estão caindo, é muito natural que a gente espere o dividendo dos fundos imobiliários caírem. E foi justamente isso que eu te expliquei em mais detalhes nesse vídeo aqui que eu vou te deixar, onde eu mostrei por que é que os dividendos dos fundos imobiliários já estão caindo e vão cair ainda mais. E aí muita gente pode perguntar, Felipe, mas aí tu tá falando de dividendo caindo de fundo imobiliário, mas por que tu tá falando de 3 fundos imobiliários aqui para comprar em novembro? Até porque a gente já tá vendo essa queda dos dividendos em fundos como o Canip 11, por exemplo, que já caiu 40% desse dividendo só em 2023. Ou o RBRR 11, que caiu quase 30% de dividendos agora recentemente também. Mas você precisa lembrar que tem 2 formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira delas é através dos dividendos, que todo mundo conhece como aquele aluguel mensal ali, que cai por em torno do dia 15 de cada mês dos fundos imobiliários. Mas existe também a valorização das cotas desses fundos. E é justamente nesse momento de queda da Selic que a tendência é que os ativos de risco, como os fundos imobiliários, tendam a se valorizar um pouco mais. Só que não é todo fundo imobiliário que vai se valorizar nesse momento. Muito provavelmente quem mais vai se valorizar são aqueles fundos que estão mais baratos, com maior desconto no mercado. E é por isso que, para encontrar os fundos mais descontados e que ainda assim mantenham um bom pagamento de dividendos, que eu te mostro uma estratégia clara e como fazer isso num vídeo como esse. E foi justamente usando uma estratégia que eu encontrei o segundo fundo imobiliário desse vídeo, que é o HSLG11, fundo HSI Logístico, que teve sua data de IPO ali no finalzinho do ano de 2020. E diferentemente do primeiro fundo, esse aqui é um fundo de tijolo, onde mais de 90% da sua carteira está alocada em imóveis
logísticos aqui no país. E aí tem 8% da carteira ali que está em outros tipos de ativos. O que a gente vê aqui de especial para esse fundo é a vacância, totalizando 0%. Ou seja, todos os 5 imóveis que são de propriedade desse fundo aqui estão completamente alugados. E quando a gente vai para o relatório do fundo HSLG11, a gente vê que mais de 80% dos ativos da carteira dele estão localizados ali na região sudeste do Brasil. E que dessas localizações, basicamente 40% da carteira dele está alocado para as Casas Bahia, empresa de varejo aqui do Brasil. Além dela tem a Açaí, tem a Bemol, tem a Comercial, Esperança por ali. E por ter uma parcela boa alocada ali nas Casas Bahia, que passou por crises de crédito recentemente no mercado, é que fundos como esse aumentam a percepção de risco pelos investidores. Inclusive podendo fazer com que ele fique barato nesse momento, eu já vou te mostrar. O principal indexador desse fundo aqui é o IPCA, com praticamente 90% da carteira dele, e a vacância segue em 0%. Vacância essa, inclusive, que fez muitos investidores se animarem com o fundo também, quando nos últimos 5 meses esse fundo disparou 37% na bolsa, como mostra essa notícia. Inclusive com um dividendo crescente desde abril de 2023, pagando 74 centavos por cota. E aí nos últimos 12 meses a gente ainda vê uma queda de 5,3% desse fundo, mas com o reinvestimento dos proventos a gente vê na verdade uma alta de 3% aqui no HSLG11. Nos últimos 24 meses, o fundo sobe quase 20%, batendo por 2% o IFIX. E ele está dentro da estratégia porque atualmente o preço sobre valor patrimonial está de 0,87, mostrando um desconto aqui nesse fundo. E a mediana de dividend yield está de 0,8% ao mês. E ao te falar essas métricas de preço sobre valor patrimonial, mediana de dividend yield, que me faz selecionar fundos imobiliários para investir, você pode ficar se perguntando, pô, Felipe, mas isso não é pouco, não? Na verdade é que isso é o resumo do que está por trás de uma estratégia muito mais robusta, chamada S-Rank, que junto com o time do Clube do Valor, a gente desenvolveu para olhar para as centenas de fundos imobiliários que tem no mercado, aplicar alguns filtros para selecionar somente aqueles que a gente quer olhar e depois filtrar 15 fundos imobiliários mais baratos que paguem bons dividendos. Além disso, a gente só vai olhar para fundos com baixa volatilidade na cota, ou seja, a gente entendeu que fundos que variam muito para cima ou para baixo o valor da cotação de um mês para o outro, são fundos que tendem a ter uma pior performance histórica. E isso é verdade para volatilidade de cotação, para volatilidade de dividendos, ou seja, a gente nunca vai querer um fundo que paga dividend yield de 1% esse mês e depois paga de 0,2%. E depois de tirar todos esses fundos mais voláteis, a gente chega nos fundos imobiliários mais baratos, que são mais seguros do que a média e que ainda assim pagam bons dividendos. E foi investindo assim que a gente teve um retorno como esse. Você consegue ver onde a estratégia S-Rank bateu não só o IFIX, mas também o IBOV e o CDI. E foi com a estratégia S-Rank que eu encontrei o terceiro fundo desse vídeo aqui. Fundo esse que quando a gente vem para a planilha de seleção de ativos, a gente vê que ele teve um IPO lá em 2012, um fundo com mais de 10 anos de história na bolsa, que nos últimos 24 meses teve um baita retorno ali de quase 34%, já considerando reinvestimento dos proventos, que ficou 16% acima do IFIX. E esse que é um fundo que tem quase a totalidade do seu capital investido em CRIs, quase 97%. Fundo focado em papéis. E em termos de indexadores, esse fundo aqui está 95% alocado em CDI, ou seja, é um dos fundos que quanto mais a Selic cair, mais o dividendo dele vai ficar espremido. E ao colocar aqui na planilha os 3 fundos que eu te citei nesse vídeo, a gente vê os 2 primeiros fundos com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, esse último fundo com preço sobre valor patrimonial exatamente de 1, mostrando que ele está no preço justo de negociação do mercado agora, sendo que o dividend yield médio do último mês desses fundos aqui pesa muito mais para o terceiro fundo, mostrando justamente que a estratégia procura ou os fundos mais descontados, ou mesmo que o fundo esteja num valor justo, que ainda assim ele consiga segurar um dividendo muito alto. Inclusive, essa planilha para você fazer a análise individual dos fundos imobiliários ou fazer essa análise comparativa de cada um dos fundos, está disponível gratuitamente para você. É só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo e baixar a sua. E é por isso que o Kinea Recebíveis Imobiliários, o KNCR11, é o terceiro fundo imobiliário desse vídeo. E eu sei que muita gente pode perguntar, Felipe, mas como é que eu faço para ter acesso sempre aos 15 fundos imobiliários que passam na estratégia S-Rank? E mais do que os melhores ativos para investir em fundos imobiliários. Como é que você pode fazer para ter acesso às ações que mais pagam dividendos da bolsa através da estratégia Máquina de Dividendos? Ou das ações mais baratas da bolsa? Estratégia que mostra os 20 ativos com mais chance de valorizar no futuro. Ou estratégia para selecionar as melhores rendas fixas do mercado. Além disso, com um profissional certificado de mercado financeiro para olhar para todas as estratégias de seleção de ativos e aplicar junto contigo na tua carteira de investimentos. Dá para você fazer isso ao fazer parte do nosso serviço de Wealth aqui do time do Clube do Valor, que é o nosso serviço criado para te ajudar a investir com cada vez mais clareza, não só de estratégia de seleção de ativos, mas de como montar a sua carteira de investimentos com o melhor aconselhamento. Isso tudo com total transparência em cada uma das
das recomendações que os consultores vão te dar. Isso porque não existe comissão mais alta ou mais baixa a depender do produto que está na tua carteira. E se você quiser conhecer mais e mais detalhes sobre o nosso serviço de Wealth, é só você clicar no segundo link que está aqui na descrição do vídeo e cair nesse portal oficial. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu te mostrei por que diversificar as ações da tua carteira é uma das maiores burrices que você pode fazer. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você no vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo. Vou estar te esperando no próximo vídeo.